deputada Tia Ju, que preside os trabalhos neste expediente final, deputados aqui presentes ainda, senhoras e senhores, cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, nos acompanham pela TV Alerj, trabalhadoras e trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa. Deputada Tia Ju, eu não queria, neste 6 de outubro de 2016, não queria deixar passar sob silêncio, mas nisso já fui atendido por um dos oradores que me antecederam, o deputado Paulo Ramos, mas não queria deixar passar sob silêncio o centenário de um dos maiores homens públicos da vida brasileira, sobretudo da segunda metade do século passado. E aqui me refiro a Ulisses Guimarães, que teve uma longa trajetória na vida pública, se elegeu pela primeira vez deputado estadual constituinte em seu estado de nascimento, o estado de São Paulo, e depois teve 11 mandatos na Câmara Federal, e nesse itinerário, nesse percurso, chegou a ser ministro da Indústria e do Comércio no fugaz gabinete parlamentar chefiado por Tancredo Neves, na curtíssima experiência parlamentarista brasileira. Mas eu quero, sobretudo, aqui ressaltar o vulto, a envergadura, a coragem política e histórica de Ulisses Guimarães em momentos decisivos da luta pela democracia no Brasil, como, por exemplo, a sua anticandidatura a presidente da República no colégio eleitoral controlado pela ditadura civil-militar, quando disputou a presidência da República, tendo ao seu lado Barbosa Lima Sobrinho, que aliás dá nome a este plenário, contra o candidato dos militares, que era naquele momento o general Ernesto Geisel. Quero lembrar de Ulisses Guimarães como líder da oposição e no seu percurso pelo Brasil, na campanha pela anticandidatura, e a anticandidatura era, por si mesma, um movimento de denúncia aos crimes da ditadura civil-militar, ele enfrentando como líder da oposição os cachorros, os cães, que lhe foram atirados contra a sua comitiva pelo então governador da Bahia, Roberto Santos. Quero lembrar de Ulisses Guimarães como o grande personagem da Assembleia Nacional Constituinte, não apenas por ter presidido a Assembleia Nacional Constituinte, mas por ter sido o principal articulador do texto promulgado em 5 de outubro de 88, por ele apelidado, por ele chamado, alcunhado de Constituição Cidadã, tendo em vista a inscrição do texto votado naquela ocasião, de vários direitos sociais importantes, a confirmação de várias liberdades e garantias individuais. Quero lembrar de Ulisses Guimarães como líder, um dos líderes mais importantes do movimento pelas diretas já, um pouco antes do processo constituinte. Portanto, neste centenário de Ulisses Guimarães, acho que é importante prestar uma homenagem, fazer menção àquilo que foi o chamado MDB autêntico, não é? Um partido de posição, não apenas de oposição à ditadura, mas um partido de posição, um partido que defendia a soberania nacional, os interesses do Brasil, com suas contradições, evidentemente, mas o MDB, o chamado MDB autêntico, de Ulisses, de Sigmaringa Seixas, de Cristina Tavares, enfim, nada tem a ver com o partido golpista que se transformou o atual PMDB, seu sucedâneo. Aliás, tendo a crer, ficou a imaginar, se não tivesse desaparecido nas águas de Angra dos Reis em 92, se ainda estivesse entre nós, como reagiria Ulisses Guimarães
ao movimento golpista que rasgou a Constituição que ele, como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, conduziu. Como reagiria Ulisses Guimarães, um grande defensor da soberania nacional, diante da votação ontem, na Câmara dos Deputados, do PL 4567, que apenas confirma, não há nenhuma surpresa, que a Câmara Federal, majoritariamente golpista, tenha votado ontem o PL 4567, que confirma aquilo que sempre foi. Eu aqui denunciei tantas vezes, em outros lugares, em outras tribunas, aquilo que sempre foi o principal móvel do golpe de Estado parlamentar, midiático, e apoiado por setores do Poder Judiciário, apoiado por setores do Ministério Público, que aconteceu no Brasil este ano. Grande móvel foi a entrega da principal reserva de riqueza no mundo hoje, que pertence a nós, deputado Tiaju, pertence a Vossa Excelência, pertence a todos aqui, aos trabalhadores, pertence a quem faz a limpeza na Assembleia Legislativa, pertence a todo o povo brasileiro. A maior reserva de riqueza no mundo está aqui no Brasil. E os grandes interesses do capital transnacional permanentemente assediaram o nosso país, fomentaram, estruturaram o processo golpista, que ontem se revelou na sua mais clara e abjeta tradução, que foi a votação desse projeto, que simplesmente entrega para o controle das grandes petrolíferas internacionais esta riqueza que é nossa, que aliás é o nosso passaporte, ou seria o nosso passaporte para o século XXI, porque é uma vergonha o Brasil, com 120 anos de república, e ontem falávamos sobre isso em audiência pública, com a presença de Vossa Excelência, o Brasil não tenha resolvido questões absolutamente rudimentares da cidadania, como saneamento básico, como educação pública, com atenção primária em saúde, pois o pré-sal e a gestão do pré-sal, sob o controle do Brasil, do Estado brasileiro, do seu povo, de sua gente, seria fundamental. É claro que aqui nem precisa me apartear, obviamente que os crimes, delitos cometidos por dirigentes ou ex-dirigentes da Petrobras devem ser investigados a fundo e garantido o devido processo legal. Aqueles comprovadamente culpados devem pagar no mais absoluto rigor da lei. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Uma outra coisa é criar toda uma imagem negativa para desconstruir a Petrobras e fazê-la, aos olhos da população, aos olhos dos desavisados, dos incautos, transformá-la numa empresa incapaz de gerir essas reservas de riqueza. Pois hoje, ela já produz 1 milhão de barris por dia, oriundos da camada do pré-sal. Vai muito bem a exploração do petróleo no Brasil, vai muito bem. Não há nenhuma necessidade de transferir a exploração do petróleo na camada do pré-sal para as 6 grandes irmãs controladas pela Chevron. Nenhuma necessidade, a não ser que a gente queira. E é isso que vai acabar acontecendo. Deputado e prefeito eleito, doutor Sadi Noel, diretamente implicado nessa situação, por causa do município de Itaboraí, a não ser que se queira desmontar a estrutura industrial hoje colocada na cadeia do petróleo, no arranjo produtivo do petróleo. Porque com a transferência para o controle internacional, é isso que vai acontecer no curto e médio prazo. Então, como reagiria Ulisses Guimarães, um baluarte da soberania nacional, diante desse gesto, desse movimento entreguista, confirmado ontem, para mim, sem surpresa, pela maioria da Câmara dos Deputados? Como reagiria Ulisses Guimarães diante do PMDB, que faliu o Estado do Rio de Janeiro, o seu PMDB, que continua produzindo, continua alimentando esta verdadeira farra fiscal, mais cedo denunciada aqui dessa tribuna, com minúcias, pela deputada Marta Rocha, né? E eu tive que, infelizmente, alertá-la que a informação que ela trazia era ainda pior, que hoje no Diário Oficial saiu ainda um 15º decreto, que acrescenta-se aos 14 publicados no Diário Oficial de ontem. Portanto, eu quero aqui dizer que o Brasil continua correndo grave risco. O presidente golpista, o usurpador Michel Temer,
lançou hoje um programa, que Vossa Excelência deve ter acompanhado com atenção, chamado Criança Feliz. Entretanto, com a entrega do petróleo ao controle do capital internacional, nós vamos perder os 75% vinculados à educação, oriundos dos royalties e das participações especiais do petróleo explorado na Câmara do Pré-Sal e os 50% vinculados à educação também do Fundo Social do Petróleo. Olha que curioso, que engraçado, que patético. Lança-se um programa Criança Feliz e, ao mesmo tempo, toma-se grande parte dos recursos que seriam fundamentais para o cumprimento das 20 metas do Plano Nacional de Educação, que dependem deles. Que não adianta constar lá na meta 20, por exemplo, que o Brasil vai investir 10% do PIB em educação até 2024, se não há de onde tirar o dinheiro. O dinheiro viria daí. Grande parte dos recursos para dar lastro aos 10% do PIB da educação que se espera investir até 2024, daqui a pouco, daqui a 8 anos, seriam provenientes dos recursos, dos resultados da exploração do petróleo da Câmara do Pré-Sal, sob controle da Petrobras, parte deles já destinado por lei federal em vigor no Brasil, uma lei de 2013, 75% royalties e participações especiais, doutor Sadi Noel, à educação e 50% do Fundo Social do Petróleo à educação. Portanto, Ulisses Guimarães teria pouquíssimo a comemorar. Talvez nem fizesse festa de aniversário para celebrar seu centenário, diante do golpe de Estado que rasgou a Constituição Cidadã, diante da entrega da principal reserva de riqueza do mundo, que pertence ao Brasil e à sua gente, ao controle do capital internacional, e diante daquilo que faz de maneira absolutamente irresponsável e continua fazendo, que segue a mesma trilha, o governo incompetente do PMDB no Rio de Janeiro. Muito obrigado.